Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora a resolução de questões que já caíram no Enem e vestibulares acerca da função do primeiro grau, também conhecida como a função afim. Pessoal, nós vamos resolver 10 questões, tá? 10 questões que inclusive você pode baixá-las nesse site aqui. Pode baixar, resolver e depois acompanhar a resolução aqui no canal. Inclusive tem outras listas de questões que você pode baixar e acompanhar a resolução, todas elas comentadas no canal Mais Matemática. Beleza? Pessoal, a aula ia ficar muito longa, já que são 10 questões. Eu dividi em duas partes, tá? Então, essa primeira aula vai da questão 1 até a questão número 5. E a segunda aula vai da questão 6 até a questão 10. Beleza? Pessoal, vem comigo aqui, ó. Questão número 1, Universidade Estadual do Ceará, diz o seguinte. Em uma corrida de táxi, é cobrado um valor inicial fixo, chamado de bandeirada, tá? Então, existe um valor inicial fixo, que é chamado de bandeirada, mais uma quantia proporcional aos quilômetros percorridos. Tá, pessoal? Seguinte, ó. Esse tipo de questão que envolve o táxi, que envolve um valor fixo e um valor variável, tá? Em função da quilometragem que você vai andar com o táxi, esse tipo de questão é uma questão clássica referente à função do primeiro grau. Beleza? Vem comigo aqui, ó. A gente sabe que o formato de uma função do primeiro grau é assim, ó. F de x é igual a vezes o x mais o b. Beleza? Aí é o seguinte, ó, pessoal, na função nós temos dois termos. Esse termo aqui, ó, notem que ele não está junto do x. O que sempre vai variar na função é o valor do x. Quando o x vai variando, nesse caso a quantidade de quilômetros, todo esse termo aqui vai variando também. O que acontece? Esse termo aqui, o b, ele nunca vai variar. Esse termo aqui, ó, é o termo fixo na função do primeiro grau. Nesse nosso caso aqui, ó, o b ele vai representar a bandeirada, tá? A bandeirada, valor fixo, beleza? Enquanto que o x aqui, ó, será o valor, a quantidade, na verdade, de quilômetros rodados. Então, a gente pode reescrever essa função assim, ó. O valor em função dos quilômetros rodados é igual a vezes o x mais o b. Aí ele continua dizendo o seguinte, ó. Se por uma corrida de 8 km paga-se R$ 28,50, vamos parar por aqui, ó. Olha só. O valor cobrado a uma corrida de 8 km, então o x, eu estou substituindo pela quilometragem, 8 km, é igual a A vezes x, ou seja, A vezes 8. Aqui fica 8A, tá? Somado com o B. Esse valor aqui, ó, ele diz que foi de R$ 28,50. Então, R$ 28,50. Beleza? Continua aqui, pessoal, agora. Ó. E por uma corrida de 5 km, paga-se R$ 19,50. Então, da mesma forma, ó, o valor, quando a gente percorrer 5 km, será, então, ao invés de 8A, será 5A somado com o B. E o valor pago é de R$ 19,50. Agora, repare o seguinte, pessoal. Nós temos aqui ó, duas equações e duas incógnitas. No caso, o A e o B, tá? A outra coisa, ó. Então, o valor da bandeirada. A pergunta aqui ó, é a bandeirada. O que é a bandeirada mesmo? É o valor do B, tá? Então, vamos procurar o valor do B agora nesse sistema de equações aqui. Ó. Nós temos duas equações e duas incógnitas. Como é que a gente pode resolver? A gente pode fazer o seguinte. Essa equação de baixo aqui, ó, podemos multiplicá-la por menos 1. Agora, por que multiplicar por menos 1, Ferreto? Pelo seguinte, ó, quando a gente somar agora as duas equações e multiplicando essa segunda equação por menos 1, vai trocar o sinal de todos os elementos que estão aqui embaixo. Então, aqui vai ficar menos 5A, ou seja, somando 8A com menos 5A, ficamos com 3A. Aqui ficou menos B. Esse menos B somado com o mais B, corta o B. Igual, aqui ficou menos 19,50, ou seja, 28,50 somado com menos 19,50, a diferença é 9. Ou seja, 3A igual a 9, nós vamos ter então que o A é igual a 9 dividido pelo 3, ou seja, o A igual a 3. Beleza? Agora que nós descobrimos o valor do A, a gente pode vir em qualquer uma das equações, por exemplo, nessa de cima aqui, ó, e no lugar do A, vamos colocar o 3. Ou seja, vai ficar 8
vezes o A, que é o 3, somado com o B, e o resultado é 28,50, ou seja, 28,5. 3 vezes 8 dá 24. Esse 24 vai lá para o outro lado, trocando o sinal, fica menos 24, ou seja, o B será 28,5 menos o 24. Então, o B será de quanto? 28,5 menos 24, o B é 4,50. 4,5, e essa alternativa a gente encontra no item D. Beleza, pessoal? Vamos descer aqui, ó. Vamos para a questão de número 2. Universidade Estadual do Rio de Janeiro diz o seguinte, olha só. O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora. Enquanto que o reservatório B, olha só, o reservatório B ele ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. Aí diz o seguinte, no gráfico estão representados no eixo Y os volumes em litros, ou seja, aqui no eixo Y, ó, nós temos o volume, tá, dos dois reservatórios em litros, tá, da água contida em cada um dos reservatórios, em funções do tempo em horas representado no eixo X. Então, o tempo em horas está representado aqui no eixo X. Nós temos, então, o tempo e ele está medido em horas. Agora, repare o seguinte, ó. Nós temos aqui ó, duas retas representando os gráficos, no caso da perda e do ganho de água dos dois reservatórios. O reservatório A aqui, ó, note que nós temos uma reta decrescente aqui. Isso aqui quer dizer o seguinte, gente, está perdendo água, ou seja, o volume dele está diminuindo à medida que o tempo está passando. Isso aqui é uma reta, pessoal. Vamos lembrar uma coisinha? Que todas as funções que são representadas por retas, elas possuem esse formato aqui, ó, função do primeiro grau. F de x é igual a vezes o x mais o b. Nessa função aqui, pessoal, o a ele representa o coeficiente angular, enquanto que o b, o termo independente, vai representar o coeficiente linear dessa função. Pessoal, aqui vale lembrar o seguinte, um coeficiente angular positivo significa reta crescente, e um coeficiente angular negativo significa reta decrescente. Então, ali, ó, ali o reservatório A, representado pela linha amarela ali, ó, notem que é decrescente. Então, o coeficiente angular ali, tu pode ter certeza que é um valor negativo. Agora, em relação ao coeficiente linear. O que é o coeficiente linear mesmo? Isso, pessoal, olha só. É exatamente onde a reta corta o eixo Y, tá? Então, vem comigo aqui, ó. A gente pode descobrir, então, o volume do reservatório A em função de x. Olha só, a gente sabe que é A vezes x, né? A vezes o x mais o b. Só que, como eu falei aqui, ó, o coeficiente linear é exatamente onde corta o eixo y. A reta amarela aqui, ó, concorda comigo que está cortando o eixo y exatamente no 720? Então, esse aqui é o coeficiente linear da função do reservatório A. Então, aqui nós vamos ter ó, 720 no lugar do B, tá? Agora, em relação ao A, como é que eu faço para descobrir o valor do A? Veja o que diz aqui em cima, ó. Diz que o reservatório A, ele perde água a uma taxa de 10 litros por hora, gente. Então, está perdendo água. Está perdendo, ó, é menos 10 vezes a quantidade de horas, que é representado por quem? Representado pelo x. Então, nós vamos ter aqui o volume no reservatório A em função do x, ou seja, em função das horas, é igual a menos 10 vezes o x, somado com 720. Imagina o seguinte, ó, se o x for de 1 hora, então vai perder menos 10 aqui, então vai ficar com menos 10 litros. 720 menos 10 fica 710. Se o x for igual a 2, ou seja, após 2 horas, nós vamos perder daí 20 litros. 720 menos 20 litros ficam 700 litros. E por aí vai. Então, está aqui ó, a função que representa o reservatório A. Agora, em relação ao reservatório B, repare o seguinte, ó, o gráfico aqui está crescendo, né? Ele é crescente, ou seja, à medida que o tempo passa, o volume dele aumenta, ou seja, ele ganha água, como diz aqui, ó, ele ganha água a uma taxa de 12 litros por hora. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, que o volume no reservatório B, em função do tempo, ou seja, do x,
é dado pelo quê? São 12 litros para cada hora, ou seja, 12 vezes x, somado com quem? Com o coeficiente linear. Onde é que está o coeficiente linear? Aqui, ó, pessoal, aonde cruza o eixo y, nós temos o coeficiente linear. Então, o volume no reservatório B possui um coeficiente linear igual a 60. Beleza? Agora vem comigo aqui, ó. Determine o tempo x0 em horas, tá? Indicado no gráfico. Então, ele quer saber exatamente isso daqui, ó. Reparem que esse x0 vai encontrar os dois gráficos no mesmo ponto. Nesse ponto aqui, ó, jogando aquele valor no y aqui, ó, obtendo a imagem, nós vamos obter o mesmo valor tanto para o gráfico B como para o gráfico A. Ou seja, nessa localização aqui, ó, nós vamos ter então que o volume do reservatório A é exatamente igual ao volume do reservatório B. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos pegar as duas funções e vamos igualar. Ou seja, quando é que o VA é igual ao VB? Então, vamos lá. O VA é menos 10x, menos 10 vezes o x, somado com 720. Enquanto que o VB é 12x, somado com 60. Agora, passe esse menos 10x para o lado direito, vai ficar mais 10x. 10x com esse 12x vai ficar, então, 22x. Agora, passa o 60 lá para o lado esquerdo, vai ficar menos 60. 720 menos 60, isso vai dar 660. Agora, desce o 22 dividindo. 660 dividido pelo 22, o x vai dar exatamente 30. 30 é o quê, pessoal? 30 horas. Então, pessoal, esse x0 aqui, ó, é o tempo de 30 horas. Ou seja, pessoal, exatamente no tempo igual a 30, ou seja, transcorrido 30 horas, os dois reservatórios chegaram na mesma quantidade de água. Tá? Agora é o seguinte, se a pergunta quisesse saber qual é o volume, esse volume no caso que os dois reservatórios ficaram com a mesma quantidade, só pegar o valor do x e substituir em qualquer uma das funções, já que nesse caso o volume do A fica exatamente igual ao volume do B quando x igual a 30. Beleza? Então, resposta x igual a 30 horas. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Uma empresa de telefonia celular possui somente 2 planos para seus clientes optarem entre um deles. Aí diz o seguinte, ó, no plano A, vamos marcar aqui, ó, o cliente paga uma tarifa fixa de R$ 27,00 e mais 50 centavos por minuto de qualquer ligação. Pessoal, já vamos parar aqui, ó, e vamos fazer a função do plano A. O valor que o cliente irá pagar pelo plano A, vamos botar assim, ó, VA em função de x. O x é a quantidade de minutos, tá? É igual. Nós temos a parte fixa, representada por R$ 27,00, mais 50 centavos por minuto de ligação. Ou seja, 0,50 vezes a quantidade de minutos. Agora, por sua vez, pessoal, nós temos o seguinte, ó. No plano B, então nós temos aqui um plano B. O cliente paga uma tarifa fixa de R$ 35,00 e mais 40 centavos por minuto de qualquer ligação. Da mesma forma, pessoal, vamos calcular aqui o valor do plano B em função de x minutos. Então, nós vamos ter a tarifa fixa de R$ 35,00 mais 40 centavos, 0,40 vezes a quantidade de minutos. Beleza? Vamos descer aqui, ó, e vamos representar essas duas situações no gráfico, pessoal, para você ver como é que fica isso aqui graficamente, já que facilita bastante. Vamos colocar aqui os dois eixos, tá? Sendo que o eixo y representará o valor e o eixo x representará o tempo em minutos. Beleza, pessoal? Agora, olha o seguinte, ó. Nós temos aqui, por exemplo, no plano A, a função do primeiro grau. Esse 0,50 nada mais é do que o coeficiente angular e o 27 é o coeficiente linear. Lembra que o coeficiente linear é exatamente onde o gráfico corta o eixo y. Então, vá aqui, por exemplo, ó, no eixo y, mais ou menos aqui assim, ó, nós vamos ter aqui o 27. E nós temos aqui 0,5, o coeficiente angular positivo. Isso caracteriza uma reta
crescente, tá? Então, aqui nós temos o nosso plano A. Agora, em relação ao plano B, repare o seguinte, plano B, ó, o coeficiente linear do plano B é 35, ou seja, está cruzando aqui o eixo Y no 35. E nós temos aí o gráfico assim. Agora é o seguinte, por que o gráfico do plano B ele ficou menos íngreme, menos inclinado do que o plano A que ficou mais inclinado? Pelo coeficiente angular. Repare que o coeficiente angular do plano A é um valor maior, ele vale 0,5, então ele é mais inclinado. Enquanto que o plano B, o coeficiente angular é 0,4, ou seja, daí o gráfico será menos inclinado, como está acontecendo ali. Vem comigo aqui, ó. Então aqui está o plano B e acontece o seguinte aqui, ó. Existe um valor aqui, ó, um ponto, e esse ponto possui um valor x, tá? Que é dado em minutos. Para essa quantidade de minutos, pessoal, reparem que tanto o plano A quanto o plano B, eles possuem o mesmo valor. Ou seja, o valor do plano A, nesse caso, é exatamente igual ao valor do plano B. Aí, pessoal, para a gente descobrir qual é esse valor de x que faz com que os dois valores dos planos sejam iguais, a gente deve igualar VA e VB. Ou seja, igualando aqui o valor do plano A ao valor do plano B, nós vamos ter o seguinte. O plano A temos 27 mais 0,50 ou 0,5 vezes o x. Enquanto que o VB é 35 mais o 0,4 vezes o x. Agora é o seguinte, ó, passa esse 0,4x para o lado esquerdo, vai ficar 0,4 negativo. Então, 0,5x menos o 0,4x, isso dá 0,1x, beleza? Esse 27 vai lá para o lado direito, agora trocando o sinal, fica menos 27. 35 menos 27, o resultado é 8. Agora aqui, gente, ó, matemática básica. 0,1 concorda comigo que é a mesma coisa que 1 sobre 10? E tem ali, ó, vezes o x, tá? Isso aqui é igual a 8. O que acontece agora? Esse 10 está dividindo, ele passa multiplicando aquele 8 ali. E vamos chegar à conclusão que o x é igual a 10 vezes 8, o x é igual a 80, tá, pessoal? Então, no lugar do x ali, ó, a gente pode colocar x igual a 80. Beleza? Agora, repare no seguinte. Um valor de x, ou seja, a quantidade de minutos que seja inferior, ó, a 80, nós vamos ter mais ou menos aqui assim, vamos supor. Esse valor de x aqui, ó, vamos chamar aqui x1, essa quantidade de minutos, se nós formos olhar o gráfico aqui, ó, repare o seguinte, ele vai encontrar o gráfico A primeiramente, ou seja, o valor do A ficará abaixo que o valor do B, quando o número de minutos for menor do que 80. Agora, quando o número de minutos for maior do que 80, vamos pensar um x aqui, ó, um x2. Reparem que ele vai encontrar primeiramente o gráfico B. Dessa forma, pessoal, o valor do B vai ficar abaixo, nesse caso, né, do valor do A. Aqui nós vamos ter o valor do A e aqui o valor do B. No caso, quando for x2 maior, um valor de minutos maior do que 80. Então, pessoal, para uma quantidade de minutos menor do que 80, o plano A é mais econômico. Agora, para uma quantidade de minutos maior do que 80, o plano B ele acaba sendo mais econômico. Vamos subir aqui, ó. Vem comigo aqui, ó, no item A, que diz o seguinte. Com 50 minutos cobrados, ou seja, pessoal, 50 minutos, nós estamos abaixo de 80. O plano B é o mais vantajoso? Não, né? O plano A é o mais vantajoso. Então, esse item aqui, ó, tá falso. Não é ele. Agora, o item B. A partir de 80 minutos cobrados, o plano B é mais vantajoso do que o plano A. Exatamente, ó. A partir de 80 minutos daqui para frente, nós temos o plano B como sendo o plano mais vantajoso. Então, esse item aqui é, sim, o item verdadeiro. E quanto aos outros itens, olha só. Item C, 16 minutos de cobrança tornam o custo pelo plano A igual ao custo do plano B. Não, pessoal. É igual quando for 80 minutos de cobrança e não 16, né? Então, item falso. Item D. O plano B é sempre mais vantajoso que o plano A?
Falso também. O plano A é sempre mais vantajoso? Não, também. Então, realmente, item B é o verdadeiro. Questão número 4, Universidade Federal de Santa Maria diz o seguinte: os aeroportos brasileiros serão os primeiros locais que muitos dos 600 mil turistas estrangeiros estimados para a Copa do Mundo FIFA 2014 conhecerão no Brasil. Em grande parte dos aeroportos, estão sendo realizadas obras para melhor receber os visitantes e atender a uma forte demanda decorrente da expansão da classe média brasileira. Vamos descer um pouquinho, tem um textinho ali, né? Aí continua o seguinte, ó, tem o gráfico, vamos ler aqui embaixo. Ó. O gráfico mostra a capacidade C, a demanda D de passageiros por ano em 2010 e a expectativa projeção para 2014 no aeroporto Salgado Filho. Então vamos parar um pouquinho aqui, ó. Olha só, nós temos o gráfico. Essa linha aqui, ó, mais clarinha, representa a capacidade do aeroporto, tá? Então aqui, ó, capacidade dele. Enquanto que essa linha aqui, ó, vamos colocar aqui em rosinha, essa linha aqui, ó, representa a demanda, tá? A demanda do aeroporto Salgado Filho. Repara o seguinte, em 2010, a capacidade era inferior à demanda, ou seja, tinha muito mais passageiros do que a capacidade do aeroporto, do que o aeroporto, no caso, comportava. A estimativa para 2014 era de que a capacidade superasse a demanda, ou seja, tivesse mais voos do que passageiros. Isso seria muito bom para a população, não é verdade? Agora diz o seguinte, ó, Aeroporto Salgado Filho, né, Porto Alegre, segundo os dados da Infraero, que é a empresa brasileira de infraestrutura aeronáutica. Agora vem aqui, ó, de acordo com os dados fornecidos no gráfico, o número de passageiros por ano, quando a demanda for igual à capacidade, ó, quando a demanda for igual à capacidade do terminal, será de aproximadamente igual a quanto? Bom, a gente vê aqui no gráfico claramente o seguinte, ó, que nesse ponto aqui, ó, a demanda é igual à capacidade. Ele quer saber a quantidade de passageiros que ocorrerá nessa situação aqui. Ou seja, nota que vai ficar um valor um pouco abaixo de 7,2 milhões. Repare que são milhões de passageiros, tá? Mas acima de 6,7. O problema é o seguinte, que valor é esse daqui, tá? Pessoal, da mesma forma que a gente fez nas outras questões, a gente vai atrás da equação de cada uma daquelas retas ali. São funções do primeiro grau, então o formato é a vezes x mais o b. Lembra que o b é o coeficiente linear, e nos dois gráficos ali a gente já tem o b, ou seja, o coeficiente linear, que é representado pela intersecção com o eixo y, onde parte do eixo y ali, ou seja, do 4 do 6,7, são os coeficientes lineares da capacidade e da demanda desse aeroporto aí, beleza? Enquanto que as duas retas, notem que são crescentes, os coeficientes angulares são positivos. Agora é o seguinte, quanto é que vale o coeficiente angular de cada uma dessas retas? Esse seria o problema nessa questão, mas vem comigo que é bem tranquilo, olha só. Vamos tratar primeiramente da capacidade. Pessoal, em relação à capacidade, nós já temos que o coeficiente linear, está aqui ele, ó, é 4, aonde está partindo aqui do eixo y, cruzando o eixo y no 4, então o coeficiente linear é 4. Agora, em relação ao coeficiente angular, como é que a gente pode descobri-lo mesmo? A gente pode fazer o seguinte, ó, faça a variação, ou seja, o delta y dividido pelo delta x. Beleza? Agora repare o seguinte, como é que eu vou fazer isso? Ó? Nós temos um ponto aqui e um ponto aqui. Beleza? A variação, ó, a gente pode conseguir facilmente fazendo um triângulo aqui. Ó, fica bem visual a situação. Olha só. Aqui na vertical, nós vamos ter a variação no eixo y em relação a esses dois pontos. A variação foi de quanto, gente? Foi de 4 até quanto? Até 8. Então, concorda comigo que essa variação ΔY foi de 4 unidades? Ou seja, ΔY igual a 4. Agora, na horizontal, nós vamos ter a variação no eixo x, ou seja, ΔX. O ΔX está indo de 2010 a 2014, ou seja, o ΔX também está sendo de 4. Então, ΔX igual a 4, 4 dividido por 4, o A, no caso, o coeficiente angular da capacidade é igual
a 1. Beleza? Então, a capacidade em função de x é dada por 1, ou seja, a vezes x, né? 1 vezes x dá x, somado com o b, que é 4. Repara que o nosso a está aqui na frente, ó, o número 1, tá? Está aqui o número 1. Beleza? Agora, em relação à demanda. Vamos para a demanda aqui, ó. A demanda, nós vamos procurar, então, o coeficiente linear, que é bem tranquilo, já está aqui ele, ó. O coeficiente linear da demanda está aqui, ó, 6,7, tá? Agora nós temos que procurar o coeficiente angular da demanda. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos apagar um pouquinho aqui, ó. Vai facilitar aqui para a gente enxergar. Olha só, vem comigo aqui, ó. A demanda aqui, ó, nós vamos procurar a variação no eixo y primeiro. Uma outra maneira a gente pode fazer, ao invés de fazer ΔY dividido por ΔX, a gente pode fazer assim, ó, y de um ponto menos o y do outro ponto, dividido x de um ponto menos o x do outro ponto. Beleza? Vamos dizer que esse aqui, ó, é o ponto 1 e esse aqui é o ponto 2. Qual é o y aqui do ponto 1? O y do ponto 1 é 7,2. Então, y1, 7,2, menos o y2. Do ponto 2, o y é o próprio 6,7. Tá? Então, menos 6,7. Dividido. O x do ponto 1. X do ponto 1 é 2014. Então, 2014 menos o x do ponto 2, que é o 2010 que está ali, ó. Tá? Beleza? Isso dá quanto? 7,2 menos 6,7, isso dá 0,5. Dividido 2014 menos 2010, isso aqui dá 4. Agora vamos lá, ó. Matemática básica, hein? 0,5 não é a mesma coisa que 1 meio, 1 sobre 2, dividido pelo 4. Vamos continuar aqui embaixo, ó. Então, 1 meio dividido por 4, isso aqui é a mesma coisa que conservar o numerador, né? Conserva o numerador, que é 1 meio, e multiplica pelo inverso do denominador. O inverso do 4 é 1 quarto. Isso dá quanto? 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 4, 8. Então, o A da demanda é 1 oitavo e o B da demanda é 6,7. Então, a curva da demanda é representada assim, ó. A demanda em função de x é o A, que é 1 oitavo, está aqui, ó, vezes o x, somado com o B, que é 6,7. Agora, retomando a pergunta aqui, ó. Quando a demanda for igual à capacidade, ou seja, quando é que a demanda e a capacidade são iguais? Quando nós fizermos isso daqui, ó. A capacidade é dada por x mais 4, tá? X mais 4 aqui, enquanto que a demanda é dada por 1 oitavo vezes o x, somado com 6,7. Agora é o seguinte, ó, vamos passar esse 1 oitavo de x aqui, ó, lá para o lado esquerdo. Ficará, então, x menos 1 oitavo de x é igual a 6,7, passa o 4 para o lado direito, fica menos o 4. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Isso. Então, vem comigo, ó. X menos 1 oitavo de x. Como é que a gente pode resolver isso daqui, ó? Esse 8, ó, bem simples, ó, passa multiplicando esse x e o resultado a gente vai somar com este menos 1. Então, 8 vezes o x dá 8x. 8x somado com menos 1 vezes o x é 8x menos 1x. Isso vai dar 7x. Dividido por quanto? Por 8. É igual a 6,7 menos 4, isso vai dar 2,7. Agora vamos fazer o seguinte, ó. O 8 passa multiplicando, isso vai dar quanto? Pega a calculadora aqui rapidinho, ó. Teremos que 8 vezes o 2,7, o resultado é 21,6. Esse 7 que está multiplicando o x, ele vai descer dividindo. Então, desce dividindo o 21,6, o resultado deu 3,085 aproximadamente. Então, x é aproximadamente 3,085, ok? Repare, pessoal, que esse é o valor do x. Nós queremos encontrar isso daqui, ó,
o número de passageiros por ano, tá? Então, o número de passageiros por ano, sobe aqui, ó. Ele está aqui assim, lembra que a gente tinha colocado? Ó, está mais ou menos aqui assim. O que a gente tem que fazer? Pegar aquele valor ali, ó, 3,085 e substituir no valor do x. Nós vamos encontrar. Isso pode ser tanto na reta aqui, que representa a capacidade, como a reta que representa a demanda. Então, aqui, ó, capacidade, quando o x for 3,085, isso aqui é igual a 3,085 mais o 4. Isso aqui vai dar 7,085 aproximadamente. Lembra que aqui nós temos em milhões, tá? 7,085, ou seja, 7 milhões e 85 mil. Onde é que está isso aqui? Aqui, ó, no item B de Brasil. 7 milhões 85 mil e 700 aproximadamente passageiros. Questão número 5 do Enem diz o seguinte: as curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades de vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações abaixo. Então é o seguinte, pessoal, o Enem é bem clássico isso aqui, né? Coloca um texto inicial, mas muitas vezes o importante mesmo está vindo daqui para baixo. Ó. Diz o seguinte, ó, nós temos duas equações, tá? Representam retas, tá? Em que QO é a quantidade de oferta. Então, a quantidade de oferta está aqui, ó, representada por QO. E diz o seguinte, que QD é a quantidade de demanda, ou seja, QD está aqui a reta representativa da quantidade de demanda. E P é o preço do produto. A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam. Então aqui, ó, quando QO e QD se igualam, nós temos o equilíbrio de mercado. Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Então é o seguinte, pessoal, é só igualar QO e QD e essa questão ela fica bem simples, tá? Então, o equilíbrio é alcançado quando QO fica igual ao QD. O QO, no caso, está sendo representado por menos 20 mais o 4P. Enquanto que o QD está sendo representado por 46 menos o 2P. Passa esse menos 2P para o lado esquerdo, nós vamos ter 4P com mais 2P, isso vai dar 6P. Agora, esse menos 20 vai lá para o lado direito trocando sinal. 46 mais 20, isso dá 66. Dessa forma, pessoal, o P então é 66 dividido pelo 6. Isso vai dar um preço igual a 11. Então, ele diz assim, ó, para a situação descrita, qual o valor do preço? Preço 11, a alternativa letra B. Certo? Então, pessoal, fizemos as 5 primeiras questões contextualizadas, tá? Tal como está acontecendo bastante no Enem. As próximas 5 questões vêm na próxima aula. Beleza? Pessoal, é o seguinte, ó, quer ajudar o canal Mais Matemática? Clique em curtir aqui. Isso só vai ajudar na divulgação do canal e valorizar aqui o trabalho do professor. Pessoal, te vejo na próxima aula. Um abraço e até mais.